Imagine que você abriu sua transportadora, começou a divulgar e aí apareceu um cliente interessado em contratar seus serviços. Excelente! Então ele te pede um orçamento para transportar até a Bahia. E aí, quanto você vai cobrar? Pois é, antes de divulgar a sua transportadora, é muito importante ter definido uma base de quanto você vai cobrar pelos seus serviços. É isso que chamamos de tabela de frete. Essa é mais uma aula do nosso curso Começando Certo para transportadoras de carga. Estamos começando hoje o segundo módulo, que é Divulgando a sua transportadora. No primeiro módulo, explicamos tudo o que você precisa saber para abrir a sua transportadora e tirar o sonho do papel. Se ainda não assistiu, corre lá para ver, tem vários atalhos importantes. Nessa aula, vamos dar dicas importantíssimas para você montar a sua tabela de fretes de forma inteligente e cobrar um valor coerente com o mercado e que principalmente gere lucro no final do mês. Vamos começar falando como cobrar o frete na carga lotação, conhecida também como carga dedicada ou fechada. No caso do transporte de carga lotação, uma boa forma de ter uma noção de quanto cobrar de frete é usar a tabela de frete mínimo da NTT. Muita gente torce o nariz para essa tabela de frete mínimo, achando que é uma ameaça à livre concorrência. Mas independentemente de tudo, a tabela existe e é lei, então temos que trabalhar com base nela. Como o nome já diz, a tabela sugere o valor mínimo que deve ser cobrado em determinado trajeto, e nada impede que o transportador cobre acima desse valor. Inclusive, a recomendação é justamente essa: agregar valor ao seu serviço para conseguir margens de lucro maiores. Vou dar um exemplo. Na tabela de frete mínimo não é mencionado sobre gerenciamento de riscos, paletizações, escoltas ou outros serviços especiais. Esses serviços, se bem executados, podem ser um diferencial da transportadora, além de aumentar a lucratividade. É mais ou menos assim: compare o piso mínimo de frete com o salário mínimo. Anualmente, o governo atualiza o valor do salário mínimo, que deve ser praticado em todo o território nacional. Isso não significa que todo trabalhador vai receber o mesmo salário. O salário das pessoas varia de acordo com a área de ocupação, experiência e até mesmo a responsabilidade que o cargo exige. Então, o salário mínimo é uma regra para garantir o mínimo para o trabalhador. A tabela de frete mínimo também segue essa mesma lógica. Ela estabelece o piso mínimo para garantir que o transportador rodoviário de carga não receba valores menores que o custo. Mas ele pode e deve cobrar um valor acima da tabela, prevendo seu lucro e cobrindo outros gastos que devem ser repassados para o cliente. Bom, tendo esse conceito claro, como fazer então para calcular esse valor mínimo de frete e como compor o seu preço final? Primeiramente, para calcular o frete mínimo, você vai precisar das seguintes informações: o tipo de carga, distância que será percorrida, número de eixos carregados do veículo. Depois, você precisa consultar na tabela de frete mínimo vigente qual é o custo mínimo por eixo na faixa de quilometragem. Por exemplo, de acordo com a tabela de setembro de 2020, para transportar uma carga geral, o valor mínimo que deve ser cobrado por quilômetro é R$ 1,95. Lembrando que a tabela de frete mínimo é atualizada 2 vezes por ano e quando há uma grande oscilação no preço do combustível. E o que esse valor mínimo cobre? Em resumo, a base da tabela de frete mínimo leva em consideração dois tipos de custos. Custos fixos, aqueles que não estão ligados à distância percorrida e existem mesmo que o caminhão fique parado. Exemplos desses custos são os salários dos motoristas, encargos sociais, depreciação do veículo e etc. E os custos variáveis, que são aqueles que mudam de acordo com a distância percorrida e não existem caso o caminhão esteja parado, como combustível, pneus e manutenção do veículo. Mas não são apenas esses custos que devem ser considerados na composição do frete. Há outros gastos que, por lei, devem ser cobrados do contratante, como os valores de pedágio, taxas e tributos, por exemplo. Feito isso, é importante acrescentar outros serviços específicos para o cliente. É possível acrescentar carregamento e descarregamento, agendamento de entregas, estadias, TDA, TDE, etiquetagem, acompanhamento de entregas e muitos outros. Nesse momento, é muito importante observar a real necessidade do cliente. Não adianta tentar empurrar serviço adicional se o cliente não valoriza aquele serviço. É como vender carne para vegetariano, não vai rolar. Um serviço que agrega bastante valor é o rastreio de entregas através de aplicativos. Imagine quanto vale para o embarcador disponibilizar o link para o destinatário acompanhar o passo a passo da entrega. Resumindo, você deve somar um frete mínimo todos esses itens que citamos e os adicionais que o cliente dá valor. Aí sim você terá o valor final do seu frete.
Se você tem dúvidas de como calcular as taxas e impostos que compõem o valor do frete, temos várias playlists com vários vídeos aqui no canal explicando detalhadamente para que serve, quando cobrar e como calcular cada um desses componentes. Eu vou deixar essa playlist no card, que é essa faixinha cinza que vai aparecer aqui em cima. Agora vamos falar um pouco sobre a tabela de frete fracionado. Essa modalidade é perfeita para transportar pequenas mercadorias que não ocupam todo o espaço e capacidade do caminhão. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, corre lá para ver que eu explico sobre ela. Como já explicamos na primeira aula desse curso, a carga fracionada é aquela na qual transportamos as mercadorias de vários clientes em um mesmo caminhão, e o valor cobrado é baseado no peso de cada entrega. Funciona como se fosse um rateio. Mas como assim rateio? Veja, na carga lotação cobra-se o valor de um único cliente. Já na fracionada, funciona como se pegássemos esse valor da carga lotação e dividíssemos entre todos os clientes que compõem a carga, incluindo algumas taxas dependendo da operação. Vou fazer uma comparação. Nos supermercados que vendem no atacado e no varejo, podemos observar que existem duas etiquetas de preço. Uma com preço da caixa completa e outra com preço unitário. A carga lotação equivale à compra no atacado e a carga fracionada é equivalente à compra no varejo. Partindo desse princípio, a lógica para a formação do preço fracionado é pegar o valor cobrado por uma carga lotação e dividir pela capacidade do veículo, descontando a ociosidade. Assim descobriremos o valor por quilo. Mas Yara, o que é ociosidade? Perguntou Johnny. O que é ociosidade? Dificilmente o veículo sai para entrega com a capacidade máxima. Por exemplo, um truque, que tem capacidade de transportar 13 mil quilos, pode estar carregado com 80% da sua capacidade, ou seja, 10.400 quilos. Então, se o valor da carga lotação deste mesmo truque é de 10 mil, para facilitar as contas, o valor por quilo da carga fracionada seria 10 mil dividido por 10.400 quilos, que é igual a 96 centavos por quilo. Depois que descobrimos o valor por quilo, é preciso decidir quantas faixas de peso a tabela terá. Mas o que é faixa de peso e por que ela existe? A faixa de peso é uma prática do mercado para facilitar o cálculo do frete-peso, tanto para quem vende como para quem compra frete. Para criar essas faixas não existe uma regra fixa, e a dica que dou é analisar o tipo de serviço que a sua transportadora vai prestar. Para as cargas tipo encomenda, as faixas são menores, e para as cargas mais pesadas, as faixas podem ser maiores. Existem tabelas em que o preço é calculado por quilo e não utiliza a faixa de peso. Vai muito do seu tipo de serviço. Olha só essa tabela de frete que foi composta por 9 faixas de peso e é tipicamente uma tabela de encomendas. A primeira faixa vai de 0 a 10 kg, a segunda de 11 a 20 e assim por diante. O preço do frete peso para encomendas que pesam entre 11 e 20 kg será o mesmo. Então, só de bater o olho sabemos o valor do frete peso. Se a sua transportadora não trabalha com encomendas com pesos inferiores a 10 kg, a sua tabela não precisa ter a faixa de 0 a 10 e pode começar com a faixa de 20. Eliminando uma faixa, a tabela fica mais simples. Depois que determinar as faixas que você vai trabalhar, é só multiplicar o valor por quilo pela quantidade de quilos da faixa. No exemplo que fizemos, o valor por quilo encontrado foi de 96 centavos e na faixa de 20 kg, o valor do frete peso seria R$ 19,20. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, pois você terá certeza de que terá lucro no final da operação. Agora vamos determinar o frete-valor. Como já falamos em outros vídeos aqui no canal, o frete-valor é um percentual do valor da mercadoria e que é cobrado para cobrir os custos de seguro e risco de colocar o veículo na rua. Para determinar o frete-valor na sua tabela, pegue a tabela de percentuais de seguro por região que a seguradora cobra e acrescente os impostos e uma margem. Outra tarifa que temos que considerar é a taxa de coleta. Muitas empresas não cobram essa taxa de coleta à parte, porém o custo já está incluído no frete peso. Antes de decidir se a taxa de coleta será cobrada à parte ou embutida no frete, é preciso saber qual o custo da coleta. Você pode fazer as coletas com frota própria ou com frota terceirizada. Das duas formas, a maneira de calcular o frete é a mesma. Some todas as despesas com o veículo e motoristas durante um mês e divida pela quantidade mínima de coletas que o motorista consegue fazer. O resultado será o custo médio por coleta. Acrescente a sua margem de lucro e os impostos e você terá o valor da coleta. Com esse valor em mãos, você vai decidir estrategicamente qual a melhor opção de cobrança. Ou cobra destacando ou embute no frete peso. Também é possível cobrar taxa de embarque ou taxa de despacho. Essa taxa é um valor fixo por entrega e é composta pelo custo de administração das entregas.
O custo da administração é o custo com funcionários para emitir e controlar os documentos, dar resposta para o cliente, anotar coletas, elaborar cotações, entre outros. A TDA e TDE são as taxas de dificuldade de acesso e de taxa de dificuldade de entrega, como já explicamos em outros vídeos aqui no canal também. Essas taxas devem ser cobradas à parte e devem ser analisadas caso a caso. Por exemplo, sua empresa foi contratada para entregar um colchão em um prédio de 4 andares que não tem elevador. Esse caso é passível de cobrança de um TDE. Tem que ficar muito atento, pois as dificuldades podem acontecer e não percebemos, pois às vezes não temos a visão do que acontece no momento da entrega, e se o motorista não falar, você não sabe. O pedágio também deve ser rateado, e a lógica é a mesma do frete-peso. Pega-se o valor do pedágio para a rota e divide-se pela capacidade do veículo menos a ociosidade, obtendo o pedágio por quilo. Lembrando que os impostos não incidem sobre o pedágio. Dependendo da operação e da exigência do cliente, é possível cobrar outros serviços que vão aumentando a sua receita e remunerando a operação, como paletização, descarregamento, içamento, taxa fluvial, taxa de restrição de trânsito, de agendamento, de armazenamento, entre outros serviços. Se a entrega não for bem sucedida, é possível cobrar taxa de reentrega ou devolução, que variam entre 50% e 100% sobre o valor do frete original. Feitas todas essas análises, é importante comparar o seu frete com os fretes de mercado. Se o seu frete estiver acima do valor de mercado, reavalie os cálculos e os custos. É importante manter a empresa saudável, garantindo a lucratividade. A dica para diminuir os custos é automatizar ao máximo os processos, como eliminar digitação de nota fiscal para emitir CTE, reduzir controle manual, agendar entregas para evitar retorno de mercadoria, elaborar roteiros inteligentes, melhorando a produtividade do motorista, eliminar arquivo de canhoto, automatizar relatórios ou informações para clientes, etc. Se o seu serviço for diferenciado, o bom cliente não vai se importar em pagar um pouquinho a mais, afinal, o barato sai caro. Em outras aulas desse curso, vamos falar sobre gerar confiança no cliente e o impacto positivo que isso causa na sua lucratividade. Agora que você já sabe como precificar os seus serviços, está na hora de ir atrás dos clientes. Na próxima aula, vamos te dar dicas imperdíveis de como divulgar a sua transportadora e se destacar no mercado. Conta pra mim aqui nos comentários como essa aula vai te ajudar e compartilha esse vídeo com seus amigos, pode ser muito útil para eles também. Muito obrigada e até a próxima aula!